الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro das mesquitas, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou conosco uma das orações da tarde, ou meio-dia, ou da tarde, que seria al-Asr. Abu Huraira ele disse Salatul Ashi, al-Ashi que seria da tarde, ou Dhuhr ou al-Asr, e rezou 2 rak'ah, que a oração da tarde, que seria Dhuhr ou al-Asr, são 4. E aqui ele está dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou 2 rak'ah e terminou com um salam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terminou a sua oração e fez o salam como se tivesse praticado uma oração de 2 rak'ah. E levantou e se encostou numa madeira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois das 2 rak'ah, ele levantou e se encostou num tronco, numa madeira que estava dentro da mesquita, exposta na mesquita, e se apoiou nela, aparentando preocupação, aparentando que ele estava irado, o profeta Muhammad alaihi salam, e colocou a sua mão direita sobre a esquerda, e ele cruzou ou entrelaçando entre os seus dedos, e colocou o seu rosto sobre a sua mão esquerda. E os apressados que estavam praticando a oração, porque você sempre tem na mesquita, quando termina a oração, os apressados que querem sair rápido, ou aqueles que querem conversar em voz alta e tal. Isso não é permitido na mesquita, que a pessoa converse em voz alta enquanto tiver uma aula ou enquanto tiver uma oração. Agora a pessoa tem a fazer, tem algo para fazer, não há problema de se retirar, como no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se retiraram fora da mesquita, das portas da mesquita, e ali eles conversaram ou fizeram aquilo que eles queriam. Agora, dentro da mesquita, a pessoa deve respeitar aquilo que tem dentro da mesquita, a oração ou a aula, e ou sentar, ou se tiver conversa, ele se retira fora da mesquita e conversa. Agora, dentro da mesquita se torna uma questão não permitida, porque aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, ele disse que os apressados, eles saíram das portas e disseram, a oração se encurtou. Essas pessoas pensaram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi revelado a ele sobre a oração do Dhuhr, que são 4 rak'ahs. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou aqui 2 rak'ahs. E eles pensaram que a oração se encurtou, e eles foram comentando ao saírem da mesquita. Disseram, a oração se encurtou, e entre essas pessoas estava o Abu Bakr, estava o Umar, que sempre estavam próximos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não falaram nada por respeito e reverência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles tinham respeito ao profeta Muhammad e eles não falavam em qualquer momento com ele, principalmente sobre as questões da religião. E entre as pessoas um homem cujos braços eram compridos, e era chamado de Dhul Yadayn, o homem dos braços. E ele disse, ó mensageiro de Allah, o Senhor esqueceu ou a oração se encurtou? Dhul Yadayn, todos perceberam, mas ninguém quis comentar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a não ser Dhul Yadayn. Ele comentou e disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a oração se encurtou, ficou 2 rak'ah, ou o Senhor esqueceu algo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, eu não esqueci, e a oração não se encurtou. Então a oração permanece 2 rak'ah. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirigiu para as pessoas e perguntou às pessoas, como disse o homem dos braços, como disse o Dhul Yadayn, que aconteceu algo, e eles disseram sim, ó mensageiro de Allah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hora que ele teve a certeza do que realmente ele rezou 2 rak'ah, ele tomou a frente da oração novamente com as pessoas e orou o que tinha deixado e finalizou com o salam. Isso nos mostra que se a pessoa errar algo,
se ele deixou algo na reza e depois ele lembrou, não precisa repetir a oração novamente, fazê-la tudo de novo, não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo depois eles confirmaram e ele se dirigiu para o local da oração. Por que não poderemos, por que a gente não repete a oração novamente? Porque tudo isso, essa conversa que teve e essas movimentações que tiveram, está dentro da oração. Tudo foi naquilo que está dentro da oração. Então, por isso, às vezes chega uma pessoa e ela está rezando do seu lado e ela deixou uma das rak'ah. E ele esqueceu, ele fez o salam junto com o imam. Você pode lembrá-lo e falar para ele, olha, você deixou uma rak'ah. Ele fala, certeza? Sim, você chegou e a gente estava na segunda. Você não fez as 4 rak'ah. O que ele faz? Ele não repete a oração novamente. Então, mas ele conversou. Essa conversa, ela faz sentido porque ela está dentro dos limites da oração. Dentro dos limites da oração, como fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui. Então ele somente levanta e traz uma rak'ah. Ele não precisa repetir toda a oração novamente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Tomou a frente da oração, orou o que tinha deixado e finalizou com o salam. Depois que ele fez o salam, ele finalizou a sua oração e depois fez um takbir. Ele falou Allahu Akbar e fez um sujud, prostrou, igual a sua prostração normal na reza, e prolongou mais ainda. Ele fala no Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, ele prolongou mais. Depois levantou a cabeça e fez um takbir, depois fez o takbir e prostrou igual a sua prostração, a primeira, e fez a prostração mais longa. Então, 2 sujud que ele fez depois que ele terminou. E finalizou a oração com takbir, com takbir falando Allahu Akbar, e finalizou a oração com o salam. Isso nos mostra algumas questões que o Imam al-Bukhari, em primeiro lugar, ele colocou e citou esse hadith dentro do livro das mesquitas para nos mostrar que a pessoa que quiser entrelaçar entre os seus dedos é permitido dentro da mesquita ou não. O Imam al-Bukhari citou esse hadith mostrando que pode, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez isso. Só que tem outro hadith que não permite que a pessoa faça isso. Então os ulama disseram, isso não pode ser feito se a pessoa estiver dentro da oração. Fora da oração não há problema de a pessoa citar um exemplo e dizer as pessoas elas devem ser juntas e fortes como esses dedos estão entrelaçados. E assim, citando exemplos, não há problema. Agora, parar na oração e ele entrelaçar entre os dedos, isso que não é permitido. Também uma outra questão que nós poderemos aprender, que se você errar algo ou deixar algo na oração, você não precisa repeti-la novamente, mas sim você completa essa oração, aquilo que você tenha deixado. E também poderemos aprender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ele terminou a sua oração, ele fez 2 sujud, que seria sujud as-sahl. São chamados de sujud as-sahl. Então ele faz takbir, Allahu Akbar, faz o sujud, levanta e faz Allahu Akbar, segundo sujud, levanta e não precisa fazer tahiyyat. Aí ele faz o salam e termina a sua oração. E também para nos mostrar o respeito dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o mensageiro de Allah. Abu Bakr e Umar, eles tinham respeito, e todos os profetas, todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles temiam falar na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou perguntá-lo, e muitas vezes. E também que entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa que perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre se a oração ela encurtou ou não, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse não encurtou e não aconteceu nada, e não esqueci. Isso nos mostra que os profetas também eles podem esquecer. O esquecimento não é uma diminuição da pessoa. Se os profetas eles esqueciam, então qualquer pessoa pode esquecer também na reza. Se esquecer, tem as suas regras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.